Acho que quando a gente fala de cinema, independente da gente ter várias coisas que a gente pode analisar, vários pontos de vista que a gente pode adotar pra olhar para um filme, né, pra refletir sobre um filme, histórias sempre vão ser histórias. E eu acho que isso acaba sendo um dos fatores mais determinantes em uma experiência cinematográfica. Apesar disso tudo, às vezes tem jeitos de contar uma história que podem não ser o jeito que mais agrada a gente, pode não ser aquele jeito que talvez faça mais sentido para a história, e a gente acaba ficando ali preso mais num incômodo, mais uma coisa do tipo, essa história talvez pudesse ser contada de uma forma melhor e o jeito que você está contando essa história não é a melhor forma de contar, do que necessariamente você conseguir aproveitar as partes boas daquela história, né? Onde a gente tem os pontos positivos da trama que a gente tá vendo. E eu acho que Nickel Boys, do Remy Ross, é exatamente esse tipo de filme. Porque tem uma narrativa que ela fala de vários temas importantes, ela tem uma narrativa que a gente já viu várias vezes, mas que, beleza, às vezes a gente consegue ver ela sendo contada de novo e a gente consegue sentir o impacto desse tipo de história, né? Que fala ali de racismo, fala de uma amizade improvável, fala de sobrevivência. Então tem vários elementos, vários aspectos de Nickel Boys que podem ser interessantes para o espectador e que podem fazer o espectador se conectar com o filme. Mas o diretor ele traz uma ideia ali nova, ele traz ali uma certa ousadia que, beleza, por mais que seja bem-vindo a gente ver diretores tentando ousar em contar as histórias, principalmente quando é uma história batida, nem sempre, como eu falei, vai ser a melhor forma de contar essa história. E eu acho que definitivamente você fazer um filme com mais de 2 horas num ponto de vista, sabe, uma câmera subjetiva, onde você parece que está no lugar do personagem, para uma história como essa, não foi exatamente a melhor escolha. O Ramuel Rosling já tinha chamado bastante atenção com um documentário dele que é o Haley County This Morning, This Evening. Foi um documentário que inclusive chegou a ser indicado ao Oscar de melhor documentário, que agora ele chega no seu primeiro filme de drama, né, no seu primeiro filme mais ficcionalizado, e traz bastante da experiência dele do documentário para a obra, mas a grande sacada de Nickel Boys é realmente trazer essa história de drama, trazer essa história ali de uma amizade improvável, nenhum reformatório, contada através do ponto de vista. E que, como eu falei, é legal quando a gente para pra olhar que, tipo, beleza, o ponto de vista aqui não é realmente uma ideia nova, ele já foi utilizado no cinema, principalmente no cinema de ação. Mas aqui a gente tem uma história de drama, a gente tem uma história que o diretor ele simplesmente ele trouxe o ponto de vista para tentar trazer uma ideia nova, para tentar contar essa história com um impacto um pouco diferente do que ela teria se ela fosse contada normalmente. Isso é legal justamente porque, como eu falei, é louvável ver os diretores tentando inovar, tentando trazer uma ideia diferente, tentando sair ali do que é já esperado, né? Tentando sair ali do básico, daquele formato mais quadradinho. Ainda mais quando a gente tá vendo uma história como essa, que como eu disse, a gente já viu outros filmes parecidos que podem ter sido melhores ou piores que Nickel Boys, mas que tem, seja pela temática, seja pelos tipos de história, são bem parecidos e evocam meio que os mesmos sentimentos. Mas e aí você tenta colocar um elemento que é pra diferenciar, o que beleza, faz sentido, porque Nickel Boys vai acabar sendo um filme que vai se destacar justamente por causa da forma como o diretor filmou, utilizando o ponto de vista, mas no final das contas é meio que pra isso, porque talvez essa escolha não fosse a melhor escolha pra esse tipo de história, e isso acaba ficando bem claro durante o decorrer da obra. Mas antes de eu continuar falando do filme, eu quero só me apresentar pra quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita pra se inscrever se você for novo por aqui, deixa também um like nesse vídeo, vai fortalecer bastante meu trabalho. Tô sempre falando de filmes aqui no YouTube, sejam lançamentos no cinema ou no streaming. Estamos aí em temporada de prêmios, tô falando bastante do Oscar 2025. Se você já me conhece, já assistiu algum vídeo meu, mas ainda não é inscrito, dá uma olhada aqui, se inscreve, porque eu vejo que muita gente que assiste meus vídeos ainda não são inscritos no canal, mas podem ser pessoas que já me conhecem, né? Pode ser que o YouTube esteja sugerindo os meus vídeos pra você. Então dá uma olhadinha, se inscreve, verifica se você já não tá inscrito. E se você também gosta de cultura pop, séries e livros, vale me seguir e nas outras redes sociais onde eu falo mais desses assuntos. O arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí falar de Nickel Boys, filme do Ramuel Ross, que me chamou bastante atenção pelo uso do ponto de vista, né? Porque eu fiquei curioso qual que seria a ideia do diretor, né? Por que ele optou por colocar um ponto de vista? E quando a gente olha, sei lá, no papel, a ideia parece muito boa, né? Parece muito promissora, que é você ser colocado no lugar dos personagens. É uma época que a gente tem muita segregação, e aí a ideia de colocar o espectador no lugar desses personagens, né, no ponto de vista desses personagens, é fazer com que a gente consiga meio que alavancar a empatia, né, a gente consiga realmente estar na pele deles, nos sentirmos na pele deles. O que, como eu falei, na teoria, no papel, é uma ótima ideia. Acontece que eu não senti isso. Eu não senti isso porque em nenhum momento a obra me faz sentir isso. Em nenhum momento a história me faz sentir isso. Eu acho que existem outras formas de você, né, criar empatia e tudo mais, mas essa forma do ponto de vista
é uma ideia interessante, só que mesmo que o ponto de vista esteja ali, mesmo que você esteja na pele dos personagens, não há nenhum momento do filme, não há nenhuma cena do filme, não há nenhuma coisa específica que faça você sentir realmente alguma diferença de estar assistindo o filme no ponto de vista pra se sentir na pele dos personagens. Mas é claro que o ponto de vista ele acaba causando sim uma diferença bem gritante na obra, que é uma diferença, ao meu ver, muito negativa. Sinceramente, eu me senti muito cansado. Sinceramente, eu senti que o ponto de vista aqui, ele acabou me distraindo da história. Então, é uma história que ela é meio padrãozinha, é uma história que eu acho familiar com outros filmes que eu já vi. E aí, beleza, eu vou assistir o Nickel Boys, eu vou dar uma chance pro filme pra tirar minhas conclusões e ver o que o diretor fez de bom, fez de ruim, fez de igual, fez de diferente. E aí o ponto de vista é uma diferença que chama atenção, mas no final das contas tá ali e tá mais me distraindo da história do que necessariamente me deixando apreciar ela. É uma história que ela necessita muito de um bom estabelecimento do drama. E aí, quando a gente tem uma escolha estilística, que é a escolha do ponto de vista, que fica te distraindo do drama, né? Distrai, é estranho, você tem vários momentos do filme que você começa a se perder, porque ele troca de personagem, então nem sempre fica muito claro quando ele troca de personagem, e você leva alguns momentos pra se adaptar, né, para você conseguir reconhecer e entender. Depois, conforme o filme vai avançando, isso vai ficando mais fácil, mas ali no começo é um pouco incômodo, é um pouco esquisito, e isso acaba, ao meu ver, atrapalhando muito a dramaticidade do filme. E se não fosse só isso, essa escolha estilística ainda atrapalha um outro elemento pra mim, que eu acho que é essencial em um filme de drama, que é a atuação. Quando a gente tem um filme ali mais dramático, um filme que precisa mostrar essa força da história, eu acho que depende muito da dinâmica dos atores, depende muito do jogo de cena, depende muito ali de como a gente tá realmente absorvendo aquela história pela dinâmica, pela química, pela interação das pessoas que estão vivendo essa história. E aí quando você coloca o ponto de vista, você meio que quebra muito disso. Você coloca os atores atuando pra câmera, atuando pra você, e isso não só é um pouco incômodo, não só um pouco distrai um pouco também, pelo fato da gente não estar tão acostumado, como também acaba tirando aquele elemento de tipo, os atores não estão em cena juntos, sabe? Você tá sempre vendo uma pessoa que tá interagindo com você. É mais uma sensação que me lembra muito um videogame, porque o videogame usa muito esse recurso de te colocar ali em primeira pessoa pra fazer você viver aquela história em primeira pessoa. Só que a diferença é que o videogame é toda uma experiência de imersão, né? Você tá controlando o que tá acontecendo, você tá ali controlando o seu personagem, enquanto no filme você tá numa postura mais passiva, né? Você tá sentado assistindo as coisas ocorrerem, e aí ele meio que te obriga a ficar ali no ponto de vista, você fica meio que preso, vendo tudo acontecer, você não consegue olhar para os lados quando você quer, você não consegue tentar entender aquele mundo, tentar absorver aquele mundo, e aí o diretor ele te obriga a absorver aquele mundo da forma que, né, no tempo dele, da forma dele, o que é o que todo filme faz, só que nesse caso te obrigando também a estar no ponto de vista, o que é muito incômodo, cria uma sensação muito dissonante no geral. E aí até mesmo esse lance das atuações, eu acho que pega demais, porque aí você tem alguns momentos onde a pessoa tá olhando pra você, né, tá tipo te encarando, e aí isso onde deveria ser o grande diferencial do filme, que é fazer você se sentir talvez incomodado, talvez fazer você se sentir como seria você estar na pele daqueles garotos naquela época, diante de todo o cenário de segregação, de racismo. Mas não, você não sente isso, e no final das contas o elemento que é o ponto de vista, esse elemento que faz você interagir com os personagens, apenas incomoda. E ainda é um filme de mais de 2 horas, e o Ramin Ross ele arrisca sobrecarregar demais esse filme, porque não só tem a questão do ponto de vista, como tem uma questão que ser um ponto de vista de dois personagens diferentes, né? O Elwood e o Turner, que são os dois garotos que fazem amizade ali no reformatório Nickel. Dois jovens negros que vão ali parar no reformatório e eles têm visões de vida muito diferentes. Então, tudo isso deveria ser um complemento para o ponto de vista, né? Para você estar ali observando. O próprio lance dos dois personagens são pontos de vista, né? Um tem um ponto de vista mais otimista sobre o mundo, e o outro já é mais cínico, já meio que, sei como o mundo funciona, o mundo é difícil, o mundo é injusto. E aí o diretor, ele faz a gente trocar de ponto de vista mais de uma vez durante o longa, né? Isso acontece com uma certa frequência, a gente fica mudando ali entre os dois personagens, o que já é uma coisa ali que me deixou um pouco mais confuso, me deixou um pouco mais incomodado, mas também ele trabalha com uma narrativa não linear em alguns momentos, né? Ele fica saindo e voltando, o que torna tudo mais estranho, torna tudo mais complexo, torna tudo mais. Que, ao meu ver, é um elemento que deveria
proporcionar uma imersão, como eu falei, até a questão, né, comparação com videogame, mas ele mais afasta do que ele emerge, sabe? Ele vai te afastando cada vez mais, justamente porque, cara, é esquisito, eu não consigo absorver a história, eu não consigo entrar na história de fato, porque você tá tentando me obrigar a entrar na história de um jeito que me distrai. E como é uma narrativa, como eu falei, ela é muito de drama, ela tem uma questão de vamos falar de racismo, vamos falar de segregação, vamos colocar aqui uma história de superação, uma história que os personagens vão precisar passar por um cenário muito drástico. É uma história que ela precisa de impacto. E ao você criar muito ruído, né, você cria muito essa coisa da distração que atrapalha esse impacto, você arrisca jogar todo o seu filme no lixo, você arrisca jogar toda a experiência do espectador no lixo, simplesmente por causa de uma única escolha, que eu acho que não faz tanto sentido com o resto da obra. Legal, é ousado, legal, é algo novo, a gente não viu sendo utilizado desta maneira. Ao mesmo tempo, para 2 horas e 20, para um filme que tem uma narrativa não linear, para um filme que tem dois pontos de vista, e para um filme onde isso a maior diferença que faz é o fato dos atores estarem atuando para você, eu acho que Nicole Boyce realmente poderia ter sido uma obra melhor se ela fosse um pouco mais tradicional. Então, para Nicole Boyce, nota 5. É um diretor que ele vem do documentário, então acho que até o ponto de vista traz um ar mais teatral. E ele traz essa experiência de documentário quando ele faz ali uma mescla com imagens de arquivo, principalmente para não ser aquele filme onde vai usar o sofrimento dos personagens de uma forma meio explícita, né, meio pra chocar. Então ele tem algumas coisas muito interessantes ainda no filme, tem coisas legais que eu acho que fazem sentido, acho que poderiam tornar a obra bem interessante, bem envolvente, sem necessariamente precisar do recurso do ponto de vista. Não é à toa que, por exemplo, a sequência final, ela é uma das sequências mais bonitas do filme, porque é justamente quando a gente consegue realmente se conectar, quando a gente consegue realmente se emocionar, enquanto no restante do filme você tá mais ocupado tentando absorver as coisas novas que você tá vendo, né, o formato novo que você tá assistindo, do que realmente focado em entrar na história, em entender a história, em sentir aquela história. Cowboys, inclusive, me lembrou bastante Sugarcane por causa da temática, embora eu goste muito mais de Sugarcane, que é um documentário. E se for pra falar de filmes da última temporada que falam de um período mais antigo e te deixa bem imerso ali no sentimento que ele tá trazendo, eu preferiria indicar Setembro 5, que eu gostei bem mais. Mas aí, você assistiu Nicole Boys? Comenta aqui embaixo o que você achou, ou a sua expectativa. Você ficou curioso? Você acha que essa linguagem aí não vai funcionar tão bem? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou e até mais.